caiu muito de rendimento. A briga ali pelo Brasileirão também já ficou muito definida. Eu acho que não vai sair disso. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. E o Cruzeiro pode até sair da briga nas próximas rodadas. Flamengo e Palmeiras. Assim, eu ainda não descarto Cruzeiro, até porque tem um jogo direto com o Flamengo também nessa quinta-feira. Mas o Cruzeiro nas próximas rodadas pode sair dessa briga aí. As duas próximas, três próximas. Aí no G4 ali, acho que Mirassol, Botafogo e Bahia. Talvez sejam os três para uma vaga, né? É o que, Papa? Basta o Flamengo ganhar o Cruzeiro, o Flamengo ganhando o Cruzeiro. E olha só, o Palmeiras pega o Vasco. Pô, vamos dizer que o Vasco empate com o Palmeiras, pelo menos. E o Palmeiras empate com o São Paulo, tá? Ou perca. É clássico, tá? São jogos complicados pro Palmeiras. O Flamengo no Maracanã. Cara, o Flamengo vencendo o Cruzeiro, o Flamengo abre muito em relação ao Cruzeiro. Abre muito. E com relação ao Palmeiras, sim. Então... Ele meio que tiraria o Cruzeiro, né? Eu acho que o Palmeiras falta um pouquinho pra ser tirado de briga aí. Acho que demora um pouquinho mais. Mas o Cruzeiro, sim, tem esse confronto direto com o Flamengo. O Flamengo ganha. O Cruzeiro hoje já tá atrás do Flamengo. Quantos pontos? 4, né? Tá 4 pontos atrás e com um jogo a mais, é isso? O Cruzeiro tá com 50 pontos, com um jogo a mais. Ou seja, vamos dizer que o Flamengo ganhe, né? Nessa situação que tá aí. Ele abre 7 pontos assim, com um jogo a menos. O Cruzeiro não busca. O Cruzeiro não busca. Eu acho que ele tiraria o Cruzeiro. Tá muito difícil. Se o Cruzeiro não ganhar do Flamengo no Maracanã... Ter ganhado do Flamengo no Maracanã pra coisa meio que dar uma embolada. Pra dar uma embolada. Agora, alguém consegue ver, sendo realista aí, Bandeira, consegue ver o Vasco tirando ponto do Palmeiras lá nesse jogo fora de casa, no meio de semana? Consigo. É? Do jeito que o Vasco tá jogando. E do Palmeiras também? O Palmeiras perdeu pro Bahia ontem, mas o Palmeiras é muito competitivo. Eu acredito que o Palmeiras seja o favorito, mas eu não vejo nenhum absurdo no Vasco, por exemplo, empatar lá. De repente conseguir montar um esquema reativo até e empatar lá com o Palmeiras, não vejo absurdo algum mesmo. O Vasco, nesse jogo rapidinho contra o Cruzeiro, foi interessante porque o camisa 10, o pilar do time do Cruzeiro, jogou bola. O Matheus Pereira jogou muito bem. E mesmo assim o Vasco suplantou o adversário. Então isso dá indícios importantes aí para a sequência do Vasco. Não acredito em G6, mas acredito em G8. E falo aqui, para mim o Vasco não chega nem perto de pensar em rebaixamento mais. Tem que olhar para cima, com certeza. A diferença de 4 pontos ali olhando para G8, 8 para Z4. Acho que o Vasco agora, a não ser que aconteça, o que acontece muito no futebol também é verdade, uma sequência de derrotas, porque o Vasco tem agora o Palmeiras, mas depois vem Vitória, Fortaleza e Fluminense, se eu não me engano. É uma sequência totalmente acessível pro Vasco ali de conseguir pelo menos 2 vitórias nessa sequência. O Vitória em casa... Tirou o pé do chão, Bandeira. Tirou o pé do chão, meu irmão. Acessível aí, o Mudou. Eu vou até mudar. Eu falei 2 vitórias? 3 vitórias. 3 vitórias. É uma metamorfose impressionante, cara. Tirou o pé do chão. Garoni, Vitória e Fortaleza são 2 times da zona. Vai jogar lá no gramado sintético. Pra eles agora, gramado sintético é melhor do que o natural, hein? Rogério Ceni jantou. Tem o Rogério Ceni aí? Eu acho que a gente tem isso aí, não tem? Tem a fala do Ceni aí? O que a gente tem aí? Foi uma jantada, meu irmão. Agora, o Abel Ferreira reclamou do gramado do Bahia, né? Da Fonte o Abel Ferreira é o pior perdedor do futebol brasileiro. É o pior perdedor. Ele não pode perder um jogo, que ele tem sempre uma desculpa. Tem sempre algum problema, assim, é o campo. Nunca é o problema do time dele, muito menos dele. É sempre um problema do gramado, é um problema de arbitragem, qualquer coisa. Aí, olha o que o Ceni falou, a cor do gramado realmente estava muito feia. A cor. Mas pro Palmeiras é melhor o gramado ruim. Eles só fazem ligação direta, quase. A maioria do jogo deles é o Everton pra Flaco ou Vitor Roque. Ele deu uma... Mas aí eu vou ter que discordar do Rogério Ceni, cara. Eu também, mas a frase foi boa. Pior que o gol dele foi com ligação direta ainda. A cutucada foi boa. Pelo histórico, beleza. Mas hoje o Palmeiras não joga assim. E eu nem me lembro. Eu acompanhei, acho que os últimos 6 jogos do Palmeiras, eu vi todos. E em nenhum desses 6 jogos eu lembro de um gol do Palmeiras que saiu de ligação indireta. Não lembro. O gramado da Arena Fonte Nova, ele é muito ruim mesmo. E o Flamengo vai jogar lá. Final de semana, o Flamengo joga lá. Vai encarar um gramado horroroso. E sobre essa discussão de gramado sintético, gramado natural, eu acho que tem que ser tudo gramado natural, tá? Mas se você tem um gramado como o da Arena Fonte Nova, que é muito ruim, o do Castelão é outro gramado muito ruim também. O do Maracanã já foi pior. Do Maracanã hoje em dia tá bom, assim, dá pra jogar, tá aceitável, mas já foi muito pior. É melhor você ter um gramado sintético, cara. O Felipe Luiz falou sobre isso já, né? Ele já destacou aqui sempre gramado natural. Mas se não tem condições de ter um gramado decente,
um gramado sintético também não vai atrapalhar. Mas essa cutucada aí foi boa. O Palmeiras ficou chateado, mas acho que não foi nem tanto pelo resultado, acho que foram pelas lesões, né? Porque perdeu aí 2 jogadores importantes. Ô, Papa, você vê o Vasco indo buscar ponto lá contra o Palmeiras, sem clubismo, Papa. Pelo que tá acontecendo aí, pelo momento do Palmeiras e o do Vasco. Eu acho que com os jogadores aí que se machucaram, foi o Piquerez, né, Raíza? Machucou o Piquerez e... Tava o GFT ontem, foi até um dos culpados, Piquerez, né, e o Evangelista. pela galera do Palmeiras. O GFT até chegou bem no Palmeiras, tá? Eu acho que vai dar conta. Agora o Evangelista eu não vejo ninguém como... Talvez ele recue o Andrés. Fala, Papo. Eu acho que o Palmeiras... Cara, eu acho que o Flamengo, por exemplo, se você comparar Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro já tá na descendente. Não sei se vocês concordam comigo, o Cruzeiro é descendente. O Palmeiras, eu acho que já chegou no topo. Eu acho que eu nunca, cara, de verdade, posso estar enganado. O Palmeiras pode melhorar daqui a pouco e tal, mas eu acho que o Palmeiras já chegou naquele ápice dele, né? Na temporada. E eu vejo o Flamengo com chance ainda de crescer com o Felipe Luiz. Ainda mais com o retorno do Eric Pulgar. O Flamengo tem retorno do Eric, tem o Jorginho que acabou de voltar, tem o Carrascal se apresentando como um novo reforço, como uma nova possibilidade. Eu acho que o Palmeiras, a gente vai falar de Flamengo ainda, mas eu acho que o Palmeiras pode ser surpreendido pelo Vasco, sim. Acho que tem chance do Vasco tirar ponto do Palmeiras, sim. Eu acho que se há um momento em que isso pode acontecer, é agora, né? O Palmeiras, para mim, é favorito ao jogo, até porque vai entrar super, ultra necessitado do resultado, mais do que estava até ontem, porque ele acabou de perder um jogo para o Bahia, que não estava nos planos perder, naturalmente, nem empatar conseguiu. Então ele vai entrar rigorosamente precisando e muito da vitória. Então, né, a gente já sabe que o Vasco vai encarar um time com muito apetite, com muito ímpeto, com muita gana. Mas o Vasco melhorou, né? E o Diniz, ele pode ter um monte de defeito, e eu sempre os apontei aqui. Mas o Diniz não é burro. Ele não é burro. Ele sabe o que espera o Vasco, e ele vai montar um time, acho eu, de acordo com a situação, que é uma situação previsível de encarar um adversário que vai vir todo para cima, vai vir com todo o ímpeto. Então, o Vasco que jogou contra o Cruzeiro, o Garone, me corrija se eu estiver errado, obviamente não vai ter a mesma postura que terá contra o Palmeiras. Vai ser uma outra estratégia. O Vasco já fez isso contra o Flamengo, né? Por exemplo, contra o Flamengo, o Vasco mudou a forma de jogar também. Contra o Cruzeiro mesmo, em muitos momentos o Cruzeiro teve mais posse de bola. O segundo gol do Vasco nasce de uma bola longa do Robert Renan, que o Vasco ganha com esse reforço chegando. Essa bola longa direta pro PH, que não foi uma casualidade, o PH espetado como um ponta lá pela direita. É algo que o Diniz usa muito. Então, acho que contra o Palmeiras, o Vasco vai usar muito disso também. E assim, só para lembrar, no primeiro turno, o Vasco quase tirou ponto do Palmeiras, tá? O Vasco jogou muita bola contra o Palmeiras, era o Felipe como interino ali naquele momento. Se não fosse aquela falha do Hugo Moura numa saída de bola ali, que era algo muito novo para aquele Vasco ainda, porque não tinha Diniz ainda, era pós-Carille, né? Era uma ideia totalmente diferente, o Felipe tentando implementar essa saída curta. O Hugo Moura falhou, saiu o gol do Palmeiras, senão não ia sair não, tá? O Vasco era melhor, inclusive, do que o Palmeiras, sem jogar em São Januário. Tinha sido venda de mando de campo. Então, assim, até o Leonardo Jardim, treinador do Cruzeiro, falou isso fim de semana. É o melhor Vasco dessa temporada. Eu acho que esse momento é o melhor momento do Vasco na temporada. Se isso vai ser o suficiente para vencer o Palmeiras ou não, aí você tem 90 minutos ali que pode acontecer muita coisa. O Palmeiras naturalmente é favorito e tem mais time. Só que não é nenhuma aberração o Vasco chegar lá e vencer, inclusive. Não só empatar, tá? Pode chegar